O grito ecoou pelos corredores de mármore da mansão como um trovão anunciando tempestade. Helena Vasconcelos, uma das mulheres mais ricas do país, estava parada no centro de sua suíte principal, o rosto desfigurado pela fúria, apontando um dedo acusador para a jovem faxineira que tremia diante dela. "Você roubou meu anel!" A voz de Helena cortava o ar como uma navalha. "Meu anel de diamantes de 3 milhões de reais, o presente de aniversário do meu falecido marido." Maria Clara, de apenas 23 anos, segurava o pano de limpeza com as mãos trêmulas, as lágrimas já escorrendo pelo rosto moreno. Eu não roubei nada, senhora. Eu juro por Deus, eu nunca..." "Mentirosa!" Helena avançou, seus sapatos de salto alto martelando o piso como juíza batendo o martelo. "Você foi a única pessoa que entrou no meu quarto hoje. A única! E agora meu anel desapareceu." Ao redor delas, outros empregados da mansão se aglomeravam na porta, olhando a cena com uma mistura de choque e pena. Dona Carmen, a governanta de cabelos grisalhos que trabalhava ali há 20 anos, deu um passo à frente. "Senhora Helena, por favor, vamos com calma. A Maria Clara é uma menina honesta, ela..." "Fique fora disso, Carmen!" Helena se virou como uma serpente prestes a atacar. "Ou você também está envolvida, protegendo essa ladra?" Maria Clara sentia o mundo desabar sobre seus ombros. Ela havia começado a trabalhar naquela mansão apenas 3 meses atrás, depois de sua mãe ter adoecido gravemente. O salário era bom, muito melhor do que qualquer coisa que ela conseguiria em sua pequena cidade natal. Ela mandava quase todo o dinheiro para casa, para pagar os remédios caros que mantinham sua mãe viva. "Senhora Helena, por favor." Maria Clara caiu de joelhos, as mãos juntas em súplica. "Eu não roubei nada. Eu preciso deste emprego. Minha mãe está doente. Ela precisa de mim, precisa do meu salário para..." "Ah, então você admite que precisa de dinheiro?" Helena triunfou, como se tivesse arrancado uma confissão. "Viu só? Você tinha motivo. Uma faxineira pobre, desesperada por finanças, rouba de sua patroa rica. É a história mais velha do mundo." "Isso não é justo." Maria Clara soluçava agora abertamente. "Eu trabalho duro. Eu nunca peguei nada que não fosse meu." Helena pegou seu celular cravejado de brilhantes. "Estou ligando para a polícia. Você vai para a cadeia, sua ladra. E quando eu terminar com você, ninguém mais vai te empregar nesta cidade. Vou garantir que você e sua mãe doente fiquem na miséria completa." As palavras eram como punhaladas. Maria Clara sentiu algo se partir dentro dela. Não era apenas a injustiça da acusação falsa. Era a crueldade fria e calculada de uma mulher que tinha tudo, destruindo alguém que não tinha nada. Enquanto Helena discava para a polícia com dedos trêmulos de raiva, memórias inundavam a mente de Maria Clara. Ela se lembrou do dia em que sua mãe, Dona Joana, recebeu o diagnóstico: câncer em estágio avançado. O médico disse que havia tratamento, mas era caro, muito caro. Maria Clara tinha largado a faculdade de pedagogia no 3º semestre. Não havia escolha. Ela precisava trabalhar, precisava de dinheiro para salvar a única família que tinha. Seu pai havia morrido anos atrás, deixando apenas dívidas. Ela e a mãe sempre viveram com dificuldades, mas sempre com dignidade. "Filha", Dona Joana havia dito, segurando a mão de Maria Clara com força surpreendente para alguém tão frágil, "nunca baixe a cabeça para ninguém. Somos pobres, mas somos honestas. Nossa honra vale mais que todo o dinheiro do mundo." E agora ali estava ela, sendo chamada de ladra por uma mulher que provavelmente gastava em um único jantar mais do que Maria Clara ganhava em um mês inteiro. "A polícia está a caminho", Helena anunciou com satisfação cruel. "Espero que tenha gostado destes 3 meses de emprego, porque serão os últimos da sua vida fora de uma cela." "Dona Helena..." A voz de Carmen soou novamente, mais firme desta vez. "A senhora tem certeza absoluta que o anel estava no quarto hoje de manhã?" Helena virou-se para a governanta com olhos flamejantes. "Como ousa questionar minha palavra, Carmen?
Eu sempre deixo meu anel na caixa de joias ao lado da cama quando vou tomar banho. Sempre. É minha rotina há anos. Eu sei, senhora, mas a senhora estava muito nervosa hoje de manhã por causa da reunião com os advogados sobre as finanças da empresa. A senhora teve que sair às pressas. Talvez nada, Helena interrompeu. Você está sugerindo que sou uma velha senil que não sabe onde coloca suas coisas? Eu sei onde estava meu anel e essa ladra o pegou. Do corredor surgiu uma figura que fez o ambiente ficar ainda mais tenso. Era Rodrigo Vasconcelos, filho único de Helena, um homem de 35 anos, com expressão perpetuamente entediada e roupas de grife que custavam fortunas. Mãe, o que está acontecendo? Ouvi você gritando do outro lado da casa. Seu anel de diamantes desapareceu, senhor Rodrigo. Carmen explicou rapidamente. E a senhora está acusando a Maria Clara. Rodrigo olhou para a jovem ajoelhada no chão com uma mistura de indiferença e leve desprezo. Bem, ela é a faxineira. Quem mais seria? Se você está gostando desta história, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Maria Clara ergueu o rosto, as lágrimas ainda escorrendo, mas nos seus olhos havia algo além do desespero. Havia indignação. A sirene da polícia soou do lado de fora da mansão, anunciando que o pesadelo estava se tornando cada vez mais real. 2 policiais entraram e Helena imediatamente assumiu seu papel de vítima ultrajada da alta sociedade. Oficiais, obrigada por virem tão rapidamente. Esta funcionária, ela praticamente cuspiu a palavra, roubou uma joia valiosa de mim, um anel de diamantes que vale 3 milhões de reais. Era de meu falecido marido, tem valor sentimental imensurável além do financeiro. O policial mais velho, um homem de uns 50 anos com um olhar cansado, olhou para Maria Clara. É verdade isso, senhorita? Não, senhor. Maria Clara se levantou com dificuldade. Eu não roubei nada, eu nem sabia quanto valia aquele anel. Eu só fazia meu trabalho, limpando o quarto como sempre faço. Ela está mentindo, Helena insistiu. Quero que ela seja revistada imediatamente. Revirem seu quarto de empregada, suas coisas, tudo. Senhora Vasconcelos, o policial disse calmamente, vamos precisar fazer algumas perguntas primeiro. A senhora poderia nos mostrar onde o anel estava? Helena os conduziu até sua suíte luxuosa. A caixa de joias estava aberta sobre a penteadeira de mármore, dezenas de outras joias caras reluzindo sob as luzes. Mas o espaço onde o anel deveria estar, obviamente vazio. Viu? Estava aqui esta manhã, e agora não está mais. Maria Clara foi levada até o pequeno quarto de empregada nos fundos da mansão. Enquanto os policiais revistavam suas poucas posses, ela permanecia em pé, abraçando-se, sentindo-se violada de todas as formas possíveis. Eles reviram sua mochila surrada, suas 3 mudas de roupa, seus 2 pares de sapatos desgastados. Abriram a gaveta onde ela guardava o dinheiro que economizava para mandar à mãe no fim do mês. Vasculharam embaixo do colchão fino, dentro do pequeno armário, até dentro de suas necessaires de higiene pessoal. Nada. O anel não estava ali. Ela deve ter escondido em outro lugar. Helena praticamente urrou quando os policiais informaram. Ou já passou para um comparsa. Ela planejou isso. O policial mais jovem parecia desconfortável. Senhora, sem evidências físicas, vai ser difícil fazer uma acusação formal. Evidências? Helena estava fora de si agora. A evidência é que meu anel desapareceu depois que ela entrou no meu quarto. Vocês precisam de um desenho? Mãe, Rodrigo tocou o braço dela levemente. Talvez você devesse se acalmar. Sua pressão... Não me diga para me acalmar. Helena se livrou do toque. Aquele anel era a última coisa que seu pai me deu antes de morrer. Era a joia mais preciosa que eu tinha. E essa ladra o roubou. Carmen, que havia permanecido em silêncio observando tudo, finalmente falou com voz suave, mas firme. Dona Helena,
A senhora se lembra de quando o senhor Eduardo ainda era vivo? Helena se virou, confusa pela mudança de assunto. O que meu marido tem a ver com isso? Lembro-me, Carmen continuou, de como a senhora era diferente naquela época. O senhor Eduardo sempre dizia que a fortuna da família deveria ser usada com responsabilidade. Que riqueza sem compaixão era apenas vaidade. Como ousa falar do meu marido agora? Mas havia algo na voz de Helena, uma rachadura na armadura de raiva. Ele dava empréstimos sem juros para os funcionários em dificuldades. Pagava estudos. O senhor Eduardo acreditava que um milionário tinha responsabilidade social, e a senhora costumava concordar com ele. Isso foi antes, Helena disse, mas sua voz perdeu um pouco da força. Antes de ele morrer e me deixar sozinha gerenciando tudo. Antes de descobrir que as pessoas só querem tirar vantagem de você. Maria Clara, ouvindo aquilo, sentiu uma pequena centelha de compreensão. Não era desculpa para a crueldade, mas era um vislumbre da ferida que havia transformado Helena em quem ela era agora. O policial mais velho pediu para falar com todos que estavam na casa naquela manhã. Um por um, os empregados foram questionados. O jardineiro, o motorista, a cozinheira, 2 outras faxineiras além de Maria Clara. Todos confirmaram a mesma coisa. Maria Clara era uma menina trabalhadora, honesta, que nunca demonstrou interesse pelas joias da patroa. Ela sempre trabalhava com eficiência e humildade. Nunca tocava em nada além do necessário para limpar. Ela está aqui só há 3 meses, disse a cozinheira Dona Teresa. Mas nesse tempo, nunca vi a menina fazer nada de errado. Ela é educada, respeitosa. Tudo o que ela quer é ganhar seu salário honestamente e ajudar a mãe doente. Claro que vão defendê-la. Helena praticamente cuspiu. Vocês são todos iguais, pobres defendendo pobres. Mãe! Rodrigo pareceu genuinamente chocado. Que tipo de comentário é esse? É a verdade. Eles nos invejam, Rodrigo. Invejam nosso dinheiro, nossa posição, nossa vida confortável. E quando têm a chance, nos roubam. Maria Clara, ouvindo aquilo do corredor, sentiu náusea. Não era a acusação falsa que mais doía. Era a generalização cruel, a forma como Helena reduzia toda uma classe de pessoas a estereótipos e preconceitos. Rodrigo Vasconcelos afastou-se da mãe e saiu para o jardim. Ele acendeu um cigarro com mãos trêmulas, algo que fazia raramente. Sua mente estava turbulenta. Ele se lembrou de algo que havia acontecido anos atrás, quando seu pai ainda era vivo. Rodrigo tinha uns 15 anos. Ele havia acusado um dos empregados de roubar dinheiro de sua carteira. Seu pai descobriu, dias depois, que o próprio Rodrigo havia gastado o dinheiro e esquecido. Filho, Eduardo Vasconcelos havia dito, segurando Rodrigo pelos ombros, você quase destruiu a vida de um homem inocente. Quase tirou o emprego, a reputação, o futuro dele. Tudo por causa de uma acusação precipitada. Lembre-se disso. Quando você tem poder e dinheiro, suas palavras têm peso. Elas podem esmagar as pessoas. Use esse poder com sabedoria e compaixão, nunca com descuido. A lição tinha ficado com Rodrigo, mas ele havia se tornado passivo demais, deixando a mãe comandar tudo. Ele vivia de sua mesada milionária, sem realmente trabalhar ou se importar com a empresa da família. Mas agora, vendo Maria Clara sendo destruída, ele jogou o cigarro fora e voltou para dentro da casa. Gostou da história até aqui? Então, se inscreva no canal agora e compartilhe com seus amigos. Vamos continuar. Mãe! Rodrigo disse ao entrar novamente na sala, onde Helena ainda discutia com os policiais. Precisamos conversar. Não agora, Rodrigo. Sim, agora. Pela primeira vez em anos, havia autoridade em sua voz. Mãe, e se você estiver errada? Helena ficou boquiaberta. Como ousa? E se o anel não foi roubado? E se você o colocou em outro lugar e esqueceu? Você estava muito estressada hoje de manhã com a reunião dos advogados sobre as finanças da empresa. Você mal dormiu nas últimas semanas por causa dos problemas com os investimentos. Eu não esqueci, mas havia uma nota de incerteza agora.
Quando foi a última vez que você viu o anel com certeza absoluta? Rodrigo pressionou. Hoje de manhã ou foi ontem à noite? Helena abriu a boca para responder, depois fechou. Seu rosto começou a perder um pouco da cor. Eu tinha certeza que era esta manhã. Tinha certeza ou tem certeza? Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Maria Clara, observando da porta, mal ousava respirar. Seria possível? Poderia haver esperança? Vamos procurar novamente, disse o policial mais velho. Desta vez, em toda a casa. Senhora Vasconcelos, por favor, tente se lembrar exatamente de seus movimentos nas últimas 24 horas. Helena, pela primeira vez, parecia menos segura. Ela se sentou em uma poltrona cara, a mão na testa. Ontem à noite, usei o anel no jantar de gala. Cheguei em casa tarde, por volta de meia-noite. Subi direto para o quarto. E o anel? Eu sempre o coloco na caixa de joias, sempre. Mas ontem à noite, a senhora estava cansada? Bebeu alguma coisa no jantar? Algumas taças de champanhe, mas eu não estava bêbada. Helena se defendeu. Eu sabia o que estava fazendo. Carmen se aproximou gentilmente. Dona Helena, a senhora se lembra que ontem à noite, quando chegou, pediu para eu trazer um chá de camomila para o quarto? A senhora disse que estava com dor de cabeça. Sim, me lembro vagamente. E a senhora tirou várias joias ao mesmo tempo, não foi? Estava reclamando que os colares estavam pesados demais, que os brincos machucavam. Helena ficou em silêncio, sua expressão lentamente mudando de fúria defensiva para algo mais próximo de dúvida. Todos começaram a procurar novamente. Cada cômodo, cada móvel, cada espaço da mansão. Maria Clara, mesmo ainda sob suspeita, foi autorizada a ajudar na busca. Ela queria mais do que ninguém que aquele anel aparecesse. Foi Rodrigo quem o encontrou. Ele estava verificando o banheiro privativo de Helena, abrindo gavetas e armários. Quando puxou a gaveta do armário de medicamentos, algo brilhou sob a luz. Lá, entre frascos de remédios caros para ansiedade e insônia, estava o anel de diamantes. Mãe! Rodrigo gritou, segurando o anel. Achei! Todos correram para o banheiro. Helena ficou paralisada na porta, olhando para o anel na mão do filho, então para a gaveta aberta, depois para suas próprias mãos trêmulas. Sua voz era um sussurro agora. Eu devo ter colocado ali quando tomei meu remédio ontem à noite. Eu estava com tanta dor de cabeça, tão cansada. O silêncio era ensurdecedor. Todos olhavam para Helena, aguardando. Maria Clara sentia as lágrimas voltarem, mas desta vez eram lágrimas de alívio misturadas com uma dor profunda pela injustiça que havia sofrido. Helena Vasconcelos, uma das mulheres mais poderosas e ricas da cidade, começou a tremer. Não de raiva desta vez, mas de algo muito pior: vergonha. Ela olhou para Maria Clara, realmente olhou pela primeira vez. Viu a menina jovem, magra demais, com olheiras profundas de cansaço, roupas simples mas limpas, mãos calejadas de trabalho duro. Viu o rosto manchado de lágrimas, os olhos vermelhos, a postura curvada de quem havia sido quebrado. Helena tentou falar, mas as palavras não vinham. O policial mais velho soltou um suspiro longo. Bem, o anel foi encontrado. Senhorita Maria Clara, você está livre de qualquer acusação. Lamento muito por isso. Maria Clara acenou com a cabeça, incapaz de falar. Ela queria gritar, queria chorar, queria exigir um pedido de desculpas. Mas ela estava exausta demais, emocionalmente destruída demais. Vou embora, ela finalmente disse, sua voz rouca. Vou pegar minhas coisas e sair desta casa. Maria Clara, espere. Carmen começou. Não, dona Carmen, eu não posso ficar aqui. Não depois disso. Maria Clara olhou diretamente para Helena. A senhora me chamou de ladra, me humilhou na frente de todos, disse que ia destruir minha vida, que minha mãe doente e eu íamos ficar na miséria. Não consigo esquecer isso. E depois que Maria Clara saiu para pegar suas coisas, Helena desabou na cama. Rodrigo e Carmen ficaram no quarto com ela, enquanto os policiais se retiravam.
O que eu fiz? Helena sussurrou. Meu Deus, o que eu fiz? Pela primeira vez em anos, desde a morte de Eduardo, Helena realmente chorou. Não foram lágrimas delicadas e contidas, foram soluços profundos e desesperados de alguém confrontando o monstro em que havia se tornado. Eduardo, ela chorou, você estaria tão envergonhado de mim, tão envergonhado. Mãe, Rodrigo se sentou ao lado dela. Papai sempre dizia que todos cometem erros. O que importa é como lidamos com eles depois. Como eu lido com isso? Como eu conserto algo assim? Eu a acusei de roubo, chamei a polícia, quase destruí a vida dela. Carmen, com sua sabedoria de décadas, falou suavemente, começando com um pedido sincero de desculpas e depois mostrando através de ações que você realmente mudou. Helena enxugou as lágrimas. Ela olhou para o anel em sua mão, o presente de seu falecido marido. Eduardo comprou este anel para mim quando fizemos nosso primeiro milhão. Ele disse que era para lembrar que a riqueza vinha com responsabilidade, que nossa fortuna deveria ser usada para ajudar, não para esmagar. E você se esqueceu disso? Rodrigo perguntou gentilmente. Eu me perdi, Helena admitiu. Quando Eduardo morreu, fiquei com tanto medo. Medo de perder tudo, de ser enganada, de as pessoas se aproveitarem de mim. Construí muros tão altos que me tornei... Isso, ela gesticulou para si mesma com desgosto. Maria Clara estava colocando suas poucas roupas na mochila quando ouviu uma batida suave na porta. Era Helena, parada ali com os olhos vermelhos e inchados. Posso entrar? Helena perguntou, sua voz tão diferente do tom autoritário de antes. Maria Clara hesitou, depois acenou. Helena entrou no quarto minúsculo, olhando ao redor como se estivesse realmente vendo pela primeira vez. A cama estreita, as paredes descascadas, a ausência completa de luxo. Esta era a realidade da maioria de seus funcionários. Maria Clara, Helena começou, e sua voz tremia. Não existe desculpa para o que fiz com você hoje. Nenhuma. Eu a acusei sem provas, humilhei você, ameacei destruir sua vida, e tudo por causa do meu próprio erro. Maria Clara permaneceu em silêncio, abraçando sua mochila. Você tem todo o direito de me odiar, Helena continuou, de nunca me perdoar. Mas eu preciso que você saiba que sinto muito. Do fundo do meu coração, sinto muito. A senhora me chamou de ladra, Maria Clara finalmente disse, sua voz tremendo. Na frente de todos, a senhora disse que ia garantir que eu nunca mais trabalhasse, que minha mãe e eu ficaríamos na miséria. Eu sei, e foram as palavras mais cruéis e injustas que já pronunciei na minha vida. Por quê? Maria Clara olhou diretamente para Helena. Por que a senhora foi tão cruel? O que eu fiz para merecer isso? Helena se sentou na única cadeira do pequeno quarto, parecendo encolher. Você não fez nada, nada mesmo. A crueldade estava em mim, não em você. Quando meu marido morreu, algo se quebrou dentro de mim. Ele era minha bússola moral, meu coração, e sem ele eu me perdi. Ela olhou para suas mãos, ornadas com anéis caros. Comecei a ver inimigos em todos os lugares. Comecei a acreditar que as pessoas só queriam tirar vantagem de mim, roubar de mim, construir muros de dinheiro e poder, mas tudo que consegui foi me isolar e me tornar amarga. Isso não justifica o que a senhora fez, Maria Clara disse firmemente. Não, não justifica. Nada justifica, mas eu quero mudar. Preciso mudar. Helena se levantou. Maria Clara, eu sei que você vai embora. Você tem todo o direito, mas antes, por favor, me deixe fazer algo. Não para comprar seu perdão, mas porque é o certo a fazer. Ela estendeu um envelope. Aqui está 3 meses de salário. Considere uma indenização pelo trauma que causei. E mais, vou pagar todas as despesas médicas da sua mãe. Todos os tratamentos, remédios, consultas, tudo. Maria Clara olhou para o envelope, então para Helena. Por quê? Por que está fazendo isso? Porque meu marido Eduardo faria isso. Porque é o que uma pessoa decente faria. E porque eu quero ser essa pessoa novamente. A mansão.
Vasconcelos estava diferente. Ainda era grande e luxuosa, mas havia uma energia diferente no ar. Helena havia feito mudanças significativas em sua vida. Ela havia transformado parte da fortuna da família em um fundo de ajuda para funcionários em dificuldades. Financiava tratamentos médicos, educação, oferecia empréstimos sem juros para emergências. A empresa familiar havia implementado políticas mais justas, melhores salários, respeito genuíno pelos trabalhadores. Maria Clara, surpreendentemente, havia voltado. Não como faxineira, mas como coordenadora do novo programa social da família Vasconcelos. Sua mãe, Dona Joana, estava em remissão graças ao tratamento que Helena pagara integralmente. "Nunca pensei que veria você aqui de novo", Carmen comentou um dia, servindo café para Maria Clara no escritório que agora era dela. "Eu também não", Maria Clara admitiu. "Mas as pessoas podem mudar. Dona Helena mudou de verdade." E era verdade. Helena havia se tornado uma mentora para Maria Clara, não de forma condescendente, mas com respeito genuíno. Ela havia retomado os estudos de pedagogia de Maria Clara, pagando sua faculdade. Havia aprendido os nomes de todos os funcionários, suas histórias, suas famílias. "Sabe", Helena disse a Maria Clara durante uma de suas conversas semanais, "aquele dia terrível foi o pior e o melhor da minha vida." "Como assim?" "Foi o pior, porque mostrou quem eu havia me tornado. Mas foi o melhor porque me deu a chance de mudar. Você poderia ter me processado, me destruído na mídia, arruinado minha reputação, mas você me deu uma segunda chance." Em um evento de caridade organizado por Helena e coordenado por Maria Clara, as duas estavam no palco, falando para centenas de pessoas sobre responsabilidade social e o poder transformador da compaixão. "Eu era uma mulher rica que pensava que o dinheiro me dava o direito de tratar as pessoas como inferiores", Helena falou ao microfone, sua voz firme, mas humilde. "Aprendi da maneira mais difícil que a verdadeira riqueza não está na sua conta bancária, mas em como você trata os outros", Maria Clara complementou. "E eu aprendi que o perdão não é fraqueza. É uma força que liberta tanto quem perdoa quanto quem é perdoado. Todos nós cometemos erros. O que nos define é se escolhemos aprender com eles." Rodrigo, sentado na primeira fila ao lado de Dona Joana, sorriu. Sua mãe havia finalmente se tornado a mulher que seu pai sempre quis que ela fosse. E ele também havia mudado, assumindo papel ativo na empresa, usando os recursos da família para fazer a diferença real. Depois do evento, no jardim da mansão, Helena e Maria Clara caminhavam lado a lado. "Você sabe", Helena disse, "aquele anel de diamantes que causou tudo isso? Eu o doei para um leilão beneficente. Levantamos R$500 mil para tratamentos de câncer." Maria Clara sorriu. "Seu Eduardo ficaria orgulhoso." "Espero que sim. E espero que você saiba que você não é apenas minha funcionária ou minha coordenadora de projetos. Você é minha amiga. E eu sou eternamente grata por você ter me dado a chance de ser melhor." Elas olharam para o pôr do sol. Duas mulheres de mundos diferentes, unidas por uma história de injustiça, redenção e transformação. A verdadeira fortuna, descobriram ambas, não estava em cofres ou joias. Estava na capacidade de reconhecer nossos erros, pedir desculpas sinceras e usar nossos recursos, financeiros ou não, para tornar o mundo um pouco melhor. E assim, daquele dia terrível de acusações falsas e crueldade, nasceu algo lindo, uma amizade improvável, uma transformação genuína e a prova viva de que nunca é tarde para recomeçar. A pequena clínica comunitária inaugurada pela Fundação Vasconcelos estava lotada de pessoas. Dona Joana, completamente recuperada, trabalhava como voluntária, ajudando outras famílias que passavam pelo que ela havia passado. Maria Clara havia se formado em pedagogia com honras acadêmicas e agora dirigia um programa de bolsas de estudo para filhos de trabalhadores.
Mais de 50 jovens já haviam entrado na universidade graças ao programa. Helena, segurando a mão de uma criança pequena que aguardava atendimento, olhou ao redor e sentiu algo que não sentia há anos: paz genuína. Ela havia encontrado propósito maior que acumular dinheiro. Havia encontrado significado em usar sua fortuna para realmente mudar vidas. Dona Helena, a mãe da criança disse timidamente, obrigada por tudo isso. Meu filho vai poder fazer o tratamento que precisa por causa da senhora. Helena apertou a mão da mulher. Não me agradeça. Agradeça a uma jovem corajosa que me ensinou que ter dinheiro não me dá o direito de ser cruel, que me mostrou que a verdadeira riqueza está em como tratamos os outros. Naquela noite, em um jantar simples na cozinha da mansão, sim, Helena havia começado a comer com seus funcionários na cozinha, abandonando o isolamento do grande salão de jantar. Todos brindaram. Aos novos começos, Rodrigo ergueu sua taça. Há segunda chances, Maria Clara acrescentou. A compaixão que transforma, Carmen sorriu. E ao amor que cura todas as feridas, Helena concluiu, olhando para as pessoas ao redor da mesa. Sua verdadeira família agora. O anel de diamantes que havia causado tanta dor agora salvava vidas através do dinheiro que gerou no leilão. A acusação injusta que poderia ter destruído Maria Clara acabou sendo o catalisador para uma transformação que mudou dezenas de vidas. E a maior lição de todas ficou gravada no coração de todos que viveram aquela história. Não importa quanto dinheiro você tem ou de onde você vem. O que importa é como você trata as pessoas quando tem poder sobre elas. A verdadeira medida de um ser humano não está em sua conta bancária, mas em sua capacidade de reconhecer erros, pedir perdão e escolher ser melhor a cada dia. Maria Clara olhou pela janela da mansão, vendo as luzes da cidade lá embaixo. Ela pensou em sua mãe saudável, em seus estudos completos, em todas as vidas sendo transformadas. E pensou em Helena, uma mulher que teve a coragem de olhar para seu reflexo e não gostar do que viu, mas que teve ainda mais coragem de mudar. Obrigada, Maria Clara sussurrou para o universo. Obrigada por transformar o pior dia da minha vida no início de algo lindo. E em algum lugar, ela sentiu que o senhor Eduardo sorria, orgulhoso de ver que sua esposa havia finalmente encontrado o caminho de volta para casa, de volta à humanidade, de volta ao amor. Fim. Se esta história tocou seu coração, se você acredita no poder da transformação e do perdão, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem. E não esqueça, a mudança sempre é possível. Nunca é tarde para ser uma pessoa melhor. Nos vemos na próxima história.